Ela tinha apenas 7 anos quando entrou no hospital, segurando uma caixa de brinquedos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor, doutor, aceita isso para salvar minha mãe?" Sussurrou para o cirurgião mais respeitado da cidade. O que aconteceu depois mudou 3 vidas para sempre. Doutor Eduardo Martins ajustou a máscara cirúrgica enquanto caminhava pelos corredores do Hospital São Rafael, o mais prestigioso centro médico da região. Aos 45 anos, era considerado o melhor neurocirurgião do país, com uma lista de espera de 6 meses e honorários que chegavam a R$200 mil por cirurgia. Sua reputação era impecável, salvava vidas que outros médicos consideravam perdidas. Nesta terça-feira de março, Eduardo acabara de concluir uma cirurgia complexa de tumor cerebral que durou 12 horas. Estava exausto, mas satisfeito. Mais uma vida salva, mais uma família reunida. Ele caminhava em direção ao seu escritório quando ouviu um som que o fez parar. Choro de criança. No final do corredor, próximo à recepção da ala particular, uma menina loira de aproximadamente 7 anos estava sentada sozinha em uma cadeira, segurando uma caixa de papelão contra o peito. Suas lágrimas caíam silenciosamente e ela olhava com desespero para todos os médicos que passavam. Eduardo hesitou. Sua agenda estava lotada. Tinha uma reunião com a diretoria em 20 minutos e ainda precisava revisar 2 casos para cirurgias da semana seguinte. Mas algo naquela criança o tocou. Talvez fosse a forma como ela segurava aquela caixa, como se contivesse o tesouro mais precioso do mundo. "Oi", ele disse, aproximando-se devagar. "Você está bem?" A menina levantou os olhos vermelhos e inchados. "O senhor é médico?" "Sou. Meu nome é Eduardo. Qual é o seu?" "Isabela", ela respondeu com a voz trêmula. "Isabela Santos. Eu preciso muito falar com um médico importante." Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela. "Eu sou um médico importante. O que você precisa?" Isabela apertou a caixa contra o peito. "É sobre minha mãe. Ela está muito doente e os médicos disseram que ela precisa de uma operação muito cara. Mas a gente não tem dinheiro." "Onde está sua mãe agora?" "No quarto 304, na ala geral. Ela tem um tumor na cabeça e está dormindo há 3 dias. A enfermeira disse que se ela não operar logo, ela... Isabela não conseguiu terminar a frase. Suas lágrimas voltaram com força total. Eduardo sentiu o coração apertar. Quarto 304. Ele conhecia o caso. Carmen Santos, 35 anos, mãe solteira, faxineira, diagnosticada com glioblastoma multiforme, um dos tumores cerebrais mais agressivos. O caso havia passado por sua mesa 2 dias atrás, mas a família não tinha condições de pagar pelo procedimento, e a lista de espera do SUS era de pelo menos 4 meses, tempo que Carmen não tinha. "Isabela", Eduardo disse gentilmente. "Onde está seu pai?" "Não tenho pai. Só tenho mamãe, e agora ela não acorda para conversar comigo." "E quem está cuidando de você?" "A tia Rosa, vizinha da minha mãe. Mas ela teve que ir trabalhar e me deixou aqui. Eu prometi que ia encontrar um médico que pudesse ajudar a mamãe." Eduardo observou a determinação nos olhos da criança. Aos 7 anos, Isabela havia tomado para si a responsabilidade de salvar a mãe. Era uma coragem que poucos adultos demonstravam. "Isabela, o que tem nessa caixa?" A menina olhou para a caixa como se estivesse tomando a decisão mais importante de sua vida. Lentamente, ela a abriu, revelando uma coleção de brinquedos, bonecas, carrinhos, bichos de pelúcia, alguns livros infantis e alguns bijuterias que claramente pertenciam a uma criança. "São todos os meus brinquedos", ela disse com a voz embargada. "Eu trouxe para dar para o médico que aceitar operar minha mãe. É tudo que eu tenho." Eduardo sentiu um nó na garganta. A caixa continha os únicos bens de uma criança de 7 anos. Seu mundo inteiro resumido em alguns brinquedos simples. E ela estava disposta a dar tudo isso para salvar a mãe. "Isabela,
Estes brinquedos são muito especiais para você? São, ela disse, tentando ser corajosa. Principalmente esta boneca aqui. Ela pegou uma boneca de pano um pouco desgastada. Ela se chama Maria, como minha mãe. Mamãe me deu no meu aniversário de 5 anos. Ela trabalhou muito para comprar. E você está disposta a dar tudo isso? Sim, Isabela respondeu sem hesitar. Se for para salvar minha mãe, eu dou tudo. Os brinquedos a gente pode comprar depois, mas mãe, só temos uma. A sabedoria daquela criança deixou Eduardo emocionado. Em seus 20 anos de carreira, ele havia visto famílias ricas brigando por heranças, pessoas dispostas a tudo por dinheiro, mas nunca havia visto amor tão puro quanto o de uma criança de 7 anos disposta a dar seus únicos bens para salvar a mãe. Isabela, Eduardo disse, controlando a emoção, me conta mais sobre sua mãe. Minha mãe é a pessoa mais boa do mundo, Isabela disse, seus olhos se iluminando apesar das lágrimas. Ela trabalha limpando escritórios à noite para eu poder estudar de dia. Ela sempre diz que educação é a coisa mais importante. Às vezes, ela fica muito cansada, mas sempre faz meu café da manhã e me ajuda com a lição de casa. E quando ela começou a passar mal? Há 2 semanas. Primeiro eram só dores de cabeça. Depois ela começou a esquecer as coisas e ficou falando meio estranho. Um dia ela caiu na cozinha e não conseguiu se levantar. A tia Rosa chamou a ambulância. Eduardo conhecia bem os sintomas. O glioblastoma era cruel, progredia rapidamente e os sinais neurológicos se intensificavam a cada dia. Isabela, você sabe que sua mãe está muito doente? Eu sei, ela disse, a voz pequena, mas firme. Os médicos explicaram que ela tem algo ruim na cabeça que precisa sair. Eles disseram que a operação custa muito dinheiro, mais de 100 mil reais. Mas eu ouvi a tia Rosa falando que não tem como pagar. E então, você decidiu vir aqui? Sim. Eu pensei que se eu oferecesse meus brinquedos, talvez algum médico pudesse aceitar. Eu sei que não vale 100 mil reais, mas é tudo que eu tenho. Eduardo observou Isabela segurando a boneca Maria. A criança estava oferecendo literalmente tudo o que possuía por uma chance de salvar a mãe. Era um gesto de amor tão profundo que fez Eduardo repensar suas próprias prioridades. Isabela, posso ver sua mãe? Os olhos da menina se iluminaram com esperança. O senhor vai ajudar? Vou ver o que posso fazer. Eduardo levou Isabela até o quarto 304. Carmen Santos estava inconsciente, conectada a vários aparelhos. Mesmo dormindo, era possível ver a semelhança entre mãe e filha. O mesmo cabelo loiro, as mesmas feições delicadas. Mamãe, Isabela sussurrou, se aproximando da cama. Eu trouxe um médico muito bom para te ajudar. Você vai ficar boa, eu prometo. Eduardo observou Isabela segurando a mão da mãe, conversando com ela como se Carmen pudesse ouvi-la. Mamãe, eu trouxe todos os meus brinquedos para pagar sua operação. Você sempre disse que quando a gente ama alguém, a gente faz qualquer coisa por essa pessoa. Então é isso que eu estou fazendo. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele se aproximou de Isabela e se ajoelhou ao lado da cama. Isabela, você pode guardar seus brinquedos. Por quê? O senhor não quer? Não é que eu não quero. É que vou operar sua mãe sem precisar dos brinquedos. Isabela o olhou incrédula. De verdade? De verdade. Mas tenho uma condição. Qual? Quero que você me prometa que vai continuar sendo essa menina corajosa e bondosa que é, e que vai estudar muito para se tornar uma pessoa importante. Eu prometo, Isabela disse, se jogando nos braços de Eduardo. Obrigada, doutor. Obrigada por salvar minha mãe. Eduardo retribuiu o abraço, sentindo que estava fazendo a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Há anos ele operava apenas pacientes ricos, cobrando fortunas, acumulando dinheiro que nem sabia mais como gastar. Mas ali, abraçando uma criança que oferecera tudo o que tinha por amor, ele redescobriu por que havia se tornado médico. Isabela, ele disse, vou marcar a cirurgia da sua mãe para amanhã cedo. Será a primeira coisa que farei. E ela vai ficar boa?
Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, Eduardo prometeu. Sua mãe é muito sortuda por ter uma filha como você. Eu que sou sortuda por ter encontrado um médico como o senhor. Quando Eduardo voltou ao seu escritório, cancelou todos os compromissos do dia seguinte. Ia dedicar todo o seu tempo e expertise para salvar Carmen Santos. Não pelo dinheiro, mas pelo amor puro de uma criança que estava disposta a dar tudo para salvar a mãe. Ele olhou pela janela do hospital e pensou em Isabela, provavelmente ainda no quarto conversando com a mãe inconsciente. Aquela menina de 7 anos havia lhe dado uma lição sobre o verdadeiro valor da vida e ele estava determinado a não decepcioná-la. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao hospital às 5 da madrugada, 3 horas antes do horário normal. Havia passado a noite estudando o caso de Carmen Santos, revisando exames, planejando cada detalhe da cirurgia. Não era apenas mais uma operação. Era a chance de honrar a confiança de uma criança que acreditara nele. Isabela estava dormindo em uma cadeira ao lado da cama da mãe quando Eduardo entrou no quarto. A enfermeira noturna, irmã Lúcia, se aproximou dele. Doutor, essa menina não saiu daqui a noite toda. Trouxe um cobertor e ficou conversando com a mãe, mesmo ela estando sedada. É de partir o coração. Eduardo observou Isabela dormindo, ainda segurando a boneca Maria. Mesmo no sono, sua mão pequena segurava a da mãe, como se sua presença pudesse mantê-la viva. Como está a paciente? Estável, mas os sinais vitais mostram que não temos muito tempo. O tumor está pressionando áreas críticas do cérebro. Eduardo se aproximou da cama e tocou gentilmente o ombro de Isabela. Bom dia, pequena guerreira. Isabela despertou imediatamente, os olhos ainda sonolentos, mas esperançosos. Doutor Eduardo, é hoje? É hoje. Vamos levar sua mãe para a cirurgia em 1 hora. Ela vai sentir dor? Não. Ela vai dormir durante toda a operação e não vai sentir nada. E o senhor? Como assim? O senhor vai ficar bem? Porque minha mãe sempre diz que quando a gente cuida dos outros, a gente também precisa de cuidado. Eduardo sorriu, tocado pela preocupação da menina. Vou ficar bem, Isabela, prometo. Posso ficar pertinho da sala de cirurgia? Pode. Vou pedir para a irmã Lúcia cuidar de você enquanto eu opero sua mãe. Isabela assentiu, então se virou para Carmen e sussurrou. Mamãe, chegou a hora. O doutor Eduardo vai tirar a coisa ruim da sua cabeça. Quando você acordar, a gente vai estar aqui te esperando. Às 7 da manhã, a equipe médica levou Carmen para o centro cirúrgico. Eduardo havia reunido os melhores profissionais do hospital. Anestesista, instrumentadores, enfermeiros especializados. Todos sabiam que era uma cirurgia sem custo, mas a reputação de Eduardo fez com que ninguém questionasse. Doutor, disse Dr. Rodrigo, o anestesista, posso perguntar por que estamos fazendo essa cirurgia gratuitamente? Eduardo ajustou a máscara cirúrgica e olhou para Carmen na mesa de operação. Porque às vezes a medicina não é sobre dinheiro, é sobre lembrar por que nos tornamos médicos. E qual foi o motivo? Uma menina de 7 anos me lembrou ontem. A cirurgia começou às 8h30. Eduardo trabalhou com precisão milimétrica, removendo o tumor que estava literalmente matando Carmen. Era um procedimento complexo que exigia anos de experiência e mãos extremamente hábeis. Cada movimento era calculado, cada corte era essencial. Enquanto isso, Isabela aguardava na sala de espera com irmã Lúcia. A menina havia trazido seus livros escolares e tentava fazer a lição de casa, mas a concentração era impossível. Irmã Lúcia, Isabela perguntou, como eu sei que minha mãe está bem lá dentro? O doutor Eduardo é o melhor médico deste hospital. Se alguém pode salvar sua mãe, é ele. Mas e se não conseguir? Irmã Lúcia, uma mulher de 60 anos que havia visto de tudo em seus 30 anos de hospital, se ajoelhou ao lado de Isabela. Querida, às vezes na vida a gente não pode controlar o que acontece. Mas uma coisa eu posso te garantir. Sua mãe sabe o quanto você a ama e esse amor vai dar força para ela lutar.
A senhora acha que ela está sentindo que eu estou aqui? Tenho certeza. O amor de uma filha é a medicina mais poderosa que existe. Isabela assentiu e voltou a olhar para a porta do centro cirúrgico. Mamãe, eu estou aqui. Não desista. Por favor. Na sala de cirurgia, Eduardo enfrentava o momento mais delicado da operação. O tumor estava entrelaçado com tecido cerebral saudável, e cada movimento poderia significar a diferença entre Carmen recuperar totalmente ou ficar com sequelas permanentes. Doutor, disse a instrumentadora, este tumor está muito aderido, está arriscado. Eu sei, Eduardo respondeu, não tirando os olhos do campo cirúrgico. Mas não vou parar. Esta mulher tem uma filha que precisa dela. Eduardo pensou em Isabela, na coragem da menina, na caixa de brinquedos que ela oferecera. Se uma criança de 7 anos podia ser tão corajosa, ele também podia. Com movimentos precisos e toda a sua experiência, ele conseguiu remover 98% do tumor sem danificar tecido saudável. Conseguimos, ele disse, respirando aliviado. Agora é esperar ela reagir à anestesia. A cirurgia durou 6 horas. Quando Eduardo saiu do centro cirúrgico, encontrou Isabela dormindo no colo de irmã Lúcia, mas despertou imediatamente ao vê-lo. Doutor Eduardo, como está minha mãe? Eduardo se ajoelhou na frente dela, ainda usando o scrub cirúrgico. Isabela, conseguimos tirar quase todo o tumor. Sua mãe está bem. Isabela começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ela vai ficar boa. Vai precisar de um tempo para se recuperar totalmente, mas sim, ela vai ficar boa. Posso ver ela? Daqui a algumas horas, quando ela acordar da anestesia. Isabela se jogou nos braços de Eduardo. Obrigada, doutor. O senhor salvou minha mãe. Eduardo retribuiu o abraço, sentindo uma satisfação que não experimentava há anos. Você que me deu forças para salvá-la, Isabela. 2 horas depois, Carmen começou a despertar na UTI. Eduardo estava checando seus sinais quando ela abriu os olhos lentamente. Onde estou? Ela murmurou. No hospital. Você passou por uma cirurgia. Como está se sentindo? Carmen tentou focar o olhar. Isabela, onde está minha filha? Ela está bem, esperando para te ver. Você se lembra do que aconteceu? Lembro que estava com muita dor de cabeça e depois... nada. Você tinha um tumor no cérebro. Conseguimos remover, mas você precisará fazer quimioterapia preventiva. Carmen tentou se sentar, mas ainda estava fraca. Doutor, eu não tenho como pagar por essa cirurgia. Sou só uma faxineira. Não se preocupe com isso agora. O importante é você se recuperar. Mas, doutor, eu preciso saber quanto devo. Vou dar um jeito de pagar, mesmo que demore anos. Eduardo pensou em como explicar sobre Isabela e os brinquedos. Carmen, sua filha veio me procurar ontem. Ela ofereceu todos os brinquedos dela para eu operar você. Carmen começou a chorar. Minha Isabela, ela é só uma criança. É uma criança com um coração maior que o de muitos adultos. Ela me lembrou por que me tornei médico. Posso vê-la? Claro, mas primeiro quero que você saiba, não deve nada por esta cirurgia. Foi um presente da coragem da sua filha. Quando Isabela entrou na UTI e viu a mãe acordada, foi o momento mais emocionante que Eduardo já havia presenciado. Mãe e filha se abraçaram e choraram juntas, e não havia dinheiro no mundo que pudesse comprar aquela felicidade. Mamãe, você está bem? Estou, minha princesa, graças a Deus e ao doutor Eduardo. Isabela olhou para Eduardo. Doutor, muito obrigada. O senhor é um herói. Não, Isabela, você que é a heroína. Você me ensinou que a medicina de verdade é feita com amor, não com dinheiro. Carmen segurou a mão de Eduardo. Doutor, como posso agradecer? Cuidando bem da Isabela e se recuperando totalmente. É tudo que preciso. Eduardo saiu da UTI com o coração cheio. Pela primeira vez em anos, havia operado não pensando em honorários ou reconhecimento, mas apenas no amor de uma filha pela mãe. E descobriu que essa era a medicina mais gratificante que já havia praticado.
Nos dias seguintes, Eduardo se encontrou fazendo algo que nunca havia feito, visitando um paciente sem ser solicitado. Todos os dias, antes de começar sua agenda, ele passava no quarto de Carmen para ver como estava sua recuperação e conversar com Isabela. "Bom dia, doutoras", ele disse na quinta-feira, entrando no quarto com um sorriso. "Doutor Eduardo." Isabela correu para abraçá-lo. "Olha, minha mãe já consegue andar até o banheiro sozinha." Carmen, que estava sentada na cama, sorriu. "Isabela não precisa contar todos os detalhes médicos para o doutor, mas ele precisa saber que a senhora está melhorando." Isabela protestou. Eduardo riu. "Isabela está certa. É importante eu saber de todos os progressos. E você, Carmen, como está se sentindo?" "Muito melhor, doutor. As dores de cabeça sumiram e estou conseguindo me lembrar de tudo normalmente." "Ótimo." Os exames pós-operatórios mostraram que a cirurgia foi um sucesso completo. Em alguns dias, você poderá receber alta. Isabela ficou preocupada. "Mas e depois? Minha mãe vai precisar de mais remédios? Vai precisar de acompanhamento regular e algumas sessões de quimioterapia preventiva, mas nada muito complicado." "Isso custa dinheiro?" Isabela perguntou com a praticidade típica de crianças que cresceram cedo demais. Eduardo hesitou. A quimioterapia realmente custaria alguns milhares de reais. Algo impossível para Carmen pagar. "Isabela", Carmen disse gentilmente, "o doutor já fez muito por nós. Vamos dar um jeito de pagar o resto do tratamento." "Como, mamãe? A senhora não pode trabalhar pesado mais." Eduardo observou a preocupação no rosto de Isabela e tomou uma decisão. "Escutem, tenho uma proposta para vocês." "Que proposta?" Carmen perguntou. "Carmen, você tem experiência em limpeza e organização, certo?" "Tenho, doutor. Trabalho nisso há 15 anos. Meu consultório particular precisa de uma coordenadora administrativa. Alguém para organizar a agenda, cuidar da limpeza, receber pacientes. O salário é bom e você teria plano de saúde completo, incluindo o tratamento de quimioterapia." Carmen ficou em choque. "Doutor, o senhor está oferecendo um emprego para mim?" "Se você tiver interesse, é um trabalho de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Fins de semana livres para ficar com Isabela." "Mas, doutor, eu só tenho o ensino médio e 15 anos de experiência cuidando das coisas. É mais do que muita gente tem." Isabela saltou na cama. "Mamãe, aceita, assim você fica perto do doutor Eduardo." Carmen começou a chorar. "Doutor, por que está fazendo isso por nós?" Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama. "Carmen, posso ser honesto com vocês?" "Claro. Eu sou um médico muito bem-sucedido financeiramente. Cobro fortunas por minhas cirurgias, atendo apenas pessoas ricas, vivo em uma bolha dourada. Mas tinha perdido completamente o propósito da medicina." "E o que mudou?" Carmen perguntou. "Isabela, quando ela entrou no hospital com aquela caixa de brinquedos, me oferecendo tudo o que tinha para salvar você, ela me lembrou por que me tornei médico. Não foi para ficar rico. Foi para ajudar pessoas." Isabela escutava atentamente. "Doutor Eduardo, o senhor vai continuar ajudando outras pessoas pobres?" "Vou, pequena. Na verdade, estou pensando em criar um programa no hospital para atender casos como o da sua mãe." "Que tipo de programa?" Carmen perguntou interessada. "Cirurgias gratuitas para quem não tem condições de pagar. Mas não apenas isso. Acompanhamento completo da cirurgia à recuperação total." Isabela bateu palmas. "Igual ao que o senhor fez com mamãe." "Exato. E sabe como vou chamar o programa?" "Como?" As duas perguntaram juntas. "Projeto Isabela." Isabela arregalou os olhos. "Por causa de mim? Por causa da sua coragem. Porque você me ensinou que o amor é a medicina mais poderosa que existe." Carmen segurou a mão de Eduardo. "Doutor, como podemos retribuir tudo isso?" Carmen aceitando o emprego e Isabela continuando a ser essa menina maravilhosa que é. "Eu aceito", Carmen disse sem hesitar, "e prometo que vou ser a melhor funcionária que o senhor já teve." "Eu não duvido."
E você, Isabela, o que vai fazer quando crescer? Isabela pensou por um momento. Vou ser médica igual ao senhor. Por quê? Para ajudar crianças como eu que têm mãe doente. Vou operar de graça também. Eduardo sorriu, tocado pela determinação da menina. Então vou te ensinar tudo o que sei. Promete? Prometo. Você vai ser a melhor médica do mundo. Na semana seguinte, Carmen recebeu alta do hospital. Eduardo foi pessoalmente buscá-las, algo que surpreendeu toda a equipe médica. O renomado Dr. Eduardo Martins, carregando a mala de uma ex-faxineira e conversando animadamente com uma criança de 7 anos. Dr. Eduardo, Isabela disse no carro, posso perguntar uma coisa? Claro, pode perguntar qualquer coisa. O senhor tem filhos? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Não, Isabela, nunca me casei, nunca tive filhos. Por quê? Carmen interviu. Isabela, isso é muito pessoal. Não tem problema, Eduardo disse. É uma pergunta válida. Nunca tive filhos porque sempre achei que não tinha tempo. Dedicava toda a minha vida ao trabalho. E agora? Agora percebo que talvez tenha perdido algo muito importante. O quê? A chance de ter uma família, de ter alguém que me ame não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Isabela ficou pensativa. Doutor Eduardo, você pode ser meu pai de coração? Carmen ficou constrangida. Isabela. Não, mamãe. O doutor Eduardo cuidou da gente como se fosse família. Ele pode ser nosso pai de coração. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Isabela, seria uma honra ser seu pai de coração. E você pode ser nosso filho de coração também. Isabela disse para Carmen. Não pode, mamãe? Carmen sorriu também emocionada. Pode sim, minha filha. E assim, uma família improvável se formou. Um neurocirurgião bem-sucedido, mas solitário, uma faxineira batalhadora e uma menina corajosa que havia unido a todos eles com seu amor puro. No consultório de Eduardo, Carmen rapidamente se mostrou uma funcionária excepcional. Sua experiência em cuidar das coisas e sua dedicação impressionaram todos os pacientes. Em poucas semanas, o consultório nunca havia funcionado tão bem. Carmen, Eduardo disse uma tarde, você tem jeito natural para a administração. Já pensou em estudar? Estudar o quê, doutor? Administração hospitalar. Tenho certeza que você seria excelente. Mas eu já tenho 35 anos. E daí? Nunca é tarde para aprender. Posso bancar seus estudos. Carmen ficou em silêncio, processando a oferta. Doutor, por que faz isso? Porque acredito no seu potencial. E porque Isabela merece ver a mãe realizando sonhos. Naquela noite, Carmen contou para Isabela sobre a oferta de Eduardo. Mamãe, você vai estudar mesmo? Você acha que devo? Claro. O doutor Eduardo acredita na senhora e eu também. Mas vai ser difícil conciliar trabalho, estudos e ainda cuidar de você. Eu ajudo. Posso fazer minha lição sozinha e até ajudar com o jantar. Carmen abraçou a filha. O que eu fiz para merecer uma filha tão especial? A senhora foi a melhor mãe do mundo. Por isso Deus mandou o doutor Eduardo para cuidar da gente. 2 meses depois, o projeto Isabela foi oficialmente lançado no Hospital São Rafael. Eduardo havia convencido a diretoria a destinar uma ala para cirurgias gratuitas, financiadas por suas próprias economias e doações de outros médicos que se inspiraram na iniciativa. Doutor Eduardo, Isabela disse na cerimônia de lançamento, eu estou muito orgulhosa do senhor. Eu também estou orgulhoso de você, pequena. Você inspirou tudo isso. E agora outras crianças vão poder salvar suas mães também? Exatamente. Graças à sua coragem, muitas famílias vão ser ajudadas. Isabela sorriu, satisfeita. Mamãe sempre dizia que quando a gente faz o bem volta para a gente. Sua mãe é muito sábia. Ela está estudando muito, já sabe usar computador e tudo. Eduardo olhou para Carmen, que estava organizando a recepção do evento com eficiência profissional. Em poucos meses, ela havia se transformado de faxineira em administradora competente, estudava à noite e ainda cuidava de Isabela com dedicação. Isabela,
Eduardo disse. Você sabe que sua mãe é uma guerreira? Eu sei. Ela me ensinou a ser guerreira também. E você vai continuar sendo, sempre. Vou, e quando eu for médica, vou trabalhar com o senhor no projeto Isabela. Eduardo sorriu, imaginando Isabela adulta, formada em medicina, trabalhando ao lado dele para ajudar outras famílias. Era um futuro que valia a pena construir. 6 meses após a cirurgia de Carmen, a vida de Eduardo havia mudado completamente de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. O projeto Isabela havia atendido mais de 50 famílias, realizando cirurgias gratuitas e oferecendo tratamento completo para pacientes sem condições financeiras. O programa havia se tornado referência nacional, com médicos de outros estados pedindo orientações sobre como implementar iniciativas similares. Mas a maior mudança havia sido pessoal. Eduardo descobriu que ter uma família de coração trazia uma alegria que nenhum sucesso profissional havia proporcionado. Seus fins de semana, antes vazios e solitários em seu apartamento luxuoso, agora eram preenchidos com passeios com Isabela e Carmen, almoços em família, conversas sobre tudo e nada e uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado. Pai Eduardo, Isabela disse numa manhã de sábado. Ela havia começado a chamá-lo assim naturalmente. Você pode me ensinar sobre o cérebro? Eduardo estava tomando café na cozinha da casa simples, mas aconchegante que havia comprado para Carmen e Isabela no bairro Jardim das Flores. Era uma casa de 3 quartos, com quintal onde Isabela podia brincar, completamente diferente do apartamento minimalista onde ele morava. Mas era lá que se sentia verdadeiramente em casa. Claro, pequena médica, ele respondeu, um apelido carinhoso que havia criado para ela. Por que você quer saber sobre o cérebro? Porque foi lá que estava a coisa ruim da mamãe, e eu quero entender como você conseguiu tirar. Carmen, que estava preparando panquecas, uma tradição dos sábados de manhã que eles haviam criado, sorriu ao ouvir a conversa. Isabela, você não cansa de fazer perguntas? Não, Isabela respondeu animada. O pai Eduardo sempre responde tudo e eu preciso saber muitas coisas para ser médica quando crescer. Eduardo se levantou e foi até sua pasta, de onde tirou um modelo anatômico do cérebro que havia trazido especialmente para ensinar Isabela. Olha só o que trouxe para você. Os olhos de Isabela brilharam. É um cérebro de verdade? É um modelo de plástico igual ao cérebro de verdade. Vou te mostrar cada parte. Eduardo passou a próxima hora explicando para Isabela as diferentes partes do cérebro, usando uma linguagem simples, mas precisa. A menina absorvia cada informação como uma esponja, fazendo perguntas inteligentes que surpreendiam até mesmo Eduardo. E esta parte aqui, Isabela apontou para o lobo frontal. É onde ficam nossos pensamentos mais complexos, nossa personalidade, nossa capacidade de tomar decisões. E quando você operou a mamãe, mexeu nesta parte? Não, o tumor da sua mãe estava aqui. Eduardo apontou para a região onde havia sido localizado o glioblastoma. Esta área é responsável pelo movimento e pela fala. Por isso a mamãe estava falando estranho antes da operação. Exatamente. Você é muito esperta, Isabela. Carmen se aproximou, trazendo um prato de panquecas. Eduardo, você tem paciência de professor. Isabela faz 1000 perguntas por dia. E eu amo responder cada uma delas, Eduardo disse sinceramente. Ela tem uma curiosidade científica natural. Pai Eduardo, Isabela disse saboreando sua panqueca. Quando eu for médica, vou ter que estudar muitos anos? Muitos anos. Primeiro você termina o ensino médio, depois faz faculdade de medicina, que são 6 anos, depois faz residência em cirurgia, que são mais 5 anos. Nossa, só vou ser médica quando for velha. Isabela fez uma cara de espanto. Eduardo riu. Você não vai ser velha, vai ser uma jovem doutora muito competente. E você vai estar lá para me ensinar?
A pergunta tocou Eduardo profundamente. Se Deus quiser, vou estar aqui para te ensinar tudo o que sei. Promete? Prometo. Carmen observava a interação entre Eduardo e Isabela com o coração cheio de gratidão. Em 6 meses, Eduardo havia se tornado não apenas o salvador da sua vida, mas um pai verdadeiro para Isabela. Ele comparecia a todas as reuniões escolares, ajudava com a lição de casa, levava Isabela ao médico quando necessário e demonstrava um amor paternal que tocava a todos que os conheciam. Eduardo, Carmen disse depois que Isabela foi brincar no quintal, posso conversar com você sobre uma coisa? Claro. O que foi? Carmen se sentou ao lado dele na mesa da cozinha com uma expressão séria. É sobre Isabela. Eduardo sentiu o coração apertar. Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Ela está ótima. Na verdade, está melhor do que nunca. Mas o quê? Eduardo, você percebe como ela se apegou a você? Percebi. E eu me apeguei a ela também. Eu sei. É óbvio que vocês se amam. Mas às vezes me preocupo. Com o quê? Carmen hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eduardo, você é um homem jovem, bem-sucedido, rico. Uma hora você vai querer constituir sua própria família, ter seus próprios filhos biológicos, se casar com alguém da sua classe social. Eduardo a olhou surpreso. Carmen, onde você quer chegar? Quero que você pense no coração de Isabela. Ela já perdeu o pai biológico, que nunca quis saber dela. Se você um dia decidir se afastar para formar sua própria família... Carmen, Eduardo a interrompeu, pegando suas mãos. Me escuta bem. Isabela não é uma diversão temporária para mim. Ela é minha filha de coração, e você é minha família. Não vou formar outra família, porque já tenho a família que sempre quis. Mas e se você conhecer alguém especial? Se eu conhecer alguém especial, essa pessoa terá que aceitar que Isabela e você já fazem parte da minha vida. E se não aceitar, então não é tão especial assim. Carmen sentiu os olhos marejarem. Eduardo, você tem certeza disso? Tenho. Carmen, antes de conhecer vocês duas, eu vivia para o trabalho. Ganhava muito dinheiro. Tinha reconhecimento profissional, mas chegava em casa todas as noites para um apartamento vazio. Agora, acordo todos os dias sabendo que tenho uma família que me ama, e isso vale mais que qualquer sucesso profissional. Mesmo com todas as responsabilidades, Isabela às vezes dá trabalho. Eu tenho minhas limitações. Carmen, você quer saber qual foi o melhor momento da minha vida até hoje? Qual? Foi semana passada, quando Isabela teve febre e você me ligou preocupada. Eu cancelei 3 cirurgias para vir cuidar dela. Passei a noite toda aqui, medindo temperatura, dando remédio, contando histórias para ela se distrair. E quando a febre baixou de madrugada, Isabela adormeceu segurando minha mão. Carmen sorriu, lembrando daquela noite. Você ficou acordado a noite toda vigiando ela. E foi a noite mais gratificante da minha vida. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente necessário, não como médico, mas como pai. Eduardo, Carmen, você e Isabela me deram algo que eu não sabia que precisava. Um propósito além do trabalho. Uma razão para acordar sorrindo todos os dias. Uma família para amar e ser amado. Carmen se levantou e abraçou Eduardo. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Vocês salvaram minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Naquele momento, Isabela entrou correndo na cozinha. Pai Eduardo, mamãe, venham ver uma coisa muito legal no quintal. O que é, princesa? Eduardo perguntou. Tem um passarinho fazendo ninho na árvore e ele está trazendo pauzinhos para construir a casinha dos filhotes. Eduardo e Carmen se entreolharam e sorriram. Vamos ver, Eduardo disse, seguindo Isabela para o quintal. No quintal, eles observaram um bem-te-vi construindo cuidadosamente seu ninho no pé de manga. Isabela estava fascinada com o processo. Pai Eduardo, por que ele está fazendo isso? Porque vai ter filhotes e quer preparar uma casa segura para eles. Igual você fez com a gente?
Isabela perguntou inocentemente. Eduardo se ajoelhou ao lado dela. Como assim? Você preparou uma casa segura para mim e mamãe. Esta casa, o trabalho da mamãe, meu estudo, você é igual ao passarinho, pai. Eduardo sentiu uma emoção profunda ao ouvir a comparação. Acho que sou mesmo. E a gente é seus filhotes. Isabela riu, abraçando Eduardo. São sim, ele respondeu, retribuindo o abraço. São meus filhotes mais preciosos. Carmen observava a cena e percebeu que Eduardo realmente havia se tornado um pai verdadeiro. Não por obrigação ou pena, mas por amor genuíno. Naquela tarde, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez suas perspectivas. Era Dr. Roberto Mendes, diretor médico do Hospital São Rafael. Eduardo, preciso falar com você urgentemente. O que houve, Roberto? É sobre o projeto Isabela. Recebemos uma proposta da Fundação Gates para expandir o programa nacionalmente. Eduardo se sobressaltou. Como assim? Eles souberam do projeto através de uma matéria internacional e querem investir 10 milhões de dólares para replicar o modelo em hospitais de todo o Brasil. Isso é incrível. Mas há uma condição. Eles querem que você lidere o projeto nacionalmente. Isso significaria viajar pelo país, treinar equipes, supervisionar implementações. Eduardo ficou em silêncio, pensando nas implicações. Roberto, isso significaria ficar muito tempo longe de casa? Provavelmente sim, pelo menos nos primeiros 2 anos de implementação. Posso pensar sobre isso? Claro. Mas, Eduardo, essa é a oportunidade de transformar sua iniciativa em algo verdadeiramente nacional. Imagine quantas vidas poderiam ser salvas. Depois da ligação, Eduardo ficou pensativo. Era uma oportunidade profissional extraordinária, que poderia ajudar milhares de pessoas. Mas também significaria se afastar de Isabela e Carmen justamente quando sua família estava se consolidando. Pai Eduardo, você está triste? Isabela perguntou, percebendo sua expressão. Não estou triste, pequena médica. Estou pensando. No quê? Eduardo decidiu ser honesto com ela. Recebi uma proposta de trabalho muito importante. Pessoas de outros países querem que eu leve o projeto Isabela para hospitais de todo o Brasil. Isso é bom. É muito bom. Muitas crianças como você poderiam ajudar suas mães doentes. Então, por que você está preocupado? Porque para fazer esse trabalho, eu teria que viajar muito, ficar longe de vocês. Isabela ficou pensativa por um momento. Por quanto tempo? Talvez 2 anos. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. 2 anos é muito tempo. Eduardo se ajoelhou e a abraçou. É muito tempo mesmo. Mas, pai Eduardo, Isabela disse, tentando ser corajosa. Se você pode ajudar muitas crianças, talvez você devesse ir. Eduardo ficou surpreso com a maturidade da resposta. Mesmo sabendo que eu ficaria longe. Eu ficaria com saudade, mas... Lembra quando eu ofereci meus brinquedos para salvar mamãe? Lembro. Era a coisa mais difícil do mundo para mim. Mas eu fiz porque era o certo. Talvez seja a mesma coisa para você. Eduardo se emocionou com a sabedoria de Isabela. Você é uma menina muito especial. Aprendi com você, ela disse, abraçando-o. Você me ensinou que às vezes a gente tem que fazer coisas difíceis para ajudar outras pessoas. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Eduardo conversou com Carmen sobre a proposta. O que você acha? Ele perguntou. Acho que é uma oportunidade incrível, Carmen respondeu honestamente. Você pode transformar a vida de milhares de famílias. Mas e vocês? E Isabela? Eduardo, Isabela e eu estaremos bem. Você nos deu segurança, estabilidade, um futuro. Não vamos desaparecer só porque você precisa viajar. Você tem certeza? Tenho. E sabe de uma coisa? Isabela ficaria orgulhosa sabendo que inspirou um projeto nacional. Mas 2 anos longe, Eduardo, Carmen pegou suas mãos. Você nos deu uma nova vida. Agora é a vez de você dar uma nova vida para muitas outras famílias. E se eu perder vocês? E se quando eu voltar, tudo tiver mudado?
Família de verdade não se perde com distância. Carmen disse com convicção. E nós somos sua família de verdade. Eduardo olhou para Carmen e percebeu a sabedoria em suas palavras. Você acha que devo aceitar? Acho que você deve seguir seu coração. Qual é a decisão que vai fazer você se orgulhar de si mesmo quando olhar no espelho? Eduardo pensou na pergunta e soube a resposta. Aceitar a proposta e expandir o projeto. Então essa é sua decisão, mas com uma condição. Qual? Vocês vêm comigo sempre que possível, e quando eu não puder trazê-las, eu volto para casa pelo menos uma vez por mês. Carmen sorriu. Isso parece um bom plano. No dia seguinte, Eduardo conversou novamente com Isabela sobre sua decisão. Pai Eduardo, você decidiu? Decidi. Vou aceitar a proposta. Isabela tentou sorrir, mas Eduardo viu a tristeza em seus olhos. Você vai ajudar muitas crianças. Vou. E sabe por quê? Por quê? Porque uma menina muito corajosa me ensinou que o amor é mais forte que o medo. Você. Quando você me ofereceu seus brinquedos para salvar sua mãe, você me mostrou que às vezes temos que abrir mão de coisas importantes para fazer o que é certo. Isabela assentiu, tentando ser forte. Quando você vai embora? Em 3 meses. Mas Isabela, quero que você entenda uma coisa muito importante. O quê? Não importa onde eu esteja, você sempre será minha filha de coração. E um dia, quando você for médica, você vai trabalhar comigo neste projeto. Promete? Prometo. O projeto Isabela começou por sua causa, e um dia você vai liderá-lo. Isabela sorriu pela primeira vez desde que soubera da viagem. Então vou estudar muito para estar preparada. É isso mesmo, pequena médica. Nos 3 meses seguintes, Eduardo se dedicou a passar o máximo de tempo possível com Isabela e Carmen. Levou Isabela para conhecer outros hospitais, explicou como funcionava a medicina em diferentes especialidades e até mesmo a inscreveu em um curso de primeiros socorros para crianças. Pai Eduardo, Isabela disse na véspera da sua viagem, vou sentir muita saudade. Eu também vou sentir, princesa, mais do que você imagina. Mas você vai ligar todos os dias? Todos os dias. E vou mandar fotos de todos os lugares que visitar. E quando você voltar, a gente vai continuar tendo café da manhã juntos nos sábados? Vamos, Eduardo prometeu, abraçando-a. E você vai me contar tudo o que aprendeu na escola enquanto eu estiver fora. Vou aprender muitas coisas para te impressionar. Eduardo sorriu, sabendo que Isabela realmente faria isso. Ela era determinada e inteligente, e ele tinha certeza de que continuaria crescendo e se desenvolvendo, mesmo com sua ausência temporária. 2 anos depois, Eduardo retornou a São Paulo como um homem transformado. O projeto Isabela havia sido implementado em 47 hospitais por todo o Brasil, salvando mais de 3.000 vidas e atendendo mais de 15.000 famílias. Ele havia se tornado uma referência nacional em medicina humanizada, mas o que mais o orgulhava era saber que tudo havia começado com a coragem de uma menina de 7 anos. Isabela, agora com 9 anos, estava esperando por ele no aeroporto junto com Carmen. Eduardo mal a reconheceu. Ela havia crescido, estava mais alta, com um sorriso confiante e olhos que brilhavam de inteligência. Pai Eduardo! Ela gritou correndo para seus braços. Minha pequena médica! Eduardo a pegou no colo, emocionado por estar de volta. Como você cresceu! Eu estudei muito, Isabela disse orgulhosa. Quero te mostrar tudo o que aprendi. Carmen se aproximou com lágrimas nos olhos. Bem-vindo de volta, Eduardo. É bom estar em casa, ele disse abraçando as duas. Senti falta de vocês todos os dias. Nós também sentimos sua falta, Carmen disse, mas acompanhamos tudo que você fez pelo noticiário. Estamos muito orgulhosas. No caminho para casa, Isabela tagarelava sem parar, contando sobre a escola, os amigos, as notas excelentes que havia tirado em ciências.
e sobre como havia criado um projeto escolar sobre anatomia humana que impressionou todos os professores. E pai Eduardo, ela disse animada, a professora disse que eu tenho vocação natural para medicina. Não me surpreende, Eduardo sorriu. Você sempre foi muito inteligente. E olha só, Isabela abriu sua mochila e tirou um certificado. Ganhei o primeiro lugar na feira de ciências da escola. Eduardo examinou o certificado com orgulho. Projeto: Como salvar vidas através do amor, por Isabela Santos. Isso é incrível. Eu falei sobre você, sobre mamãe, sobre como você salvou nossa família e depois criou o projeto para salvar outras famílias. E o que os outros acharam? Choraram, Isabela disse. A diretora disse que nunca tinha visto uma apresentação tão emocionante de uma criança de 9 anos. Eduardo se emocionou. Mesmo longe, Isabela continuava espalhando a mensagem de amor e esperança que havia inspirado toda a sua transformação. Isabela, ele disse, você me deixa muito orgulhoso. É porque aprendi com o melhor pai do mundo, ela respondeu, fazendo Eduardo se emocionar ainda mais. Quando chegaram em casa, Eduardo se surpreendeu com as mudanças. Carmen havia decorado tudo com fotos da família que eles haviam se tornado e havia um banner pendurado na sala. Bem-vindo de volta, pai Eduardo. Vocês fizeram tudo isso? Isabela insistiu. Carmen sorriu. Ela planejou sua festa de volta por semanas. Festa? Naquele momento, a campainha tocou e Isabela correu para abrir a porta. Era doutor. Roberto, irmã Lúcia e vários outros profissionais do hospital que haviam participado do projeto Isabela. Surpresa! Todos gritaram. Eduardo ficou emocionado ao ver tantas pessoas queridas reunidas para comemorar seu retorno. Mas o que mais o tocou foi perceber que Isabela havia organizado tudo, demonstrando a maturidade e o carinho que havia desenvolvido durante sua ausência. Durante a festa, doutor Roberto se aproximou de Eduardo. Como se sente sendo de volta? Completo, Eduardo respondeu honestamente. Viajar pelo Brasil, implementar o projeto foi incrível, mas casa é aqui, com elas. E os planos agora? Agora vou coordenar o projeto daqui mesmo. Já viajei o suficiente. Quero ver Isabela crescer, estar presente na vida dela. E ela, continua querendo ser médica? Eduardo olhou para Isabela, que estava explicando para um grupo de adultos como funcionava o coração humano, usando um modelo anatômico que ele havia trazido de presente. Mais do que nunca. E sabe de uma coisa? Ela vai ser melhor médica que eu. Por que tem certeza? Porque ela já tem o que levei 40 anos para aprender, compaixão verdadeira. Mais tarde, depois que todos foram embora, Eduardo, Carmen e Isabela se sentaram na sala para conversar. Pai Eduardo, Isabela disse, posso perguntar uma coisa? Sempre, princesa. Você está feliz de ter voltado? Muito feliz. Estes 2 anos longe me fizeram perceber que vocês são realmente minha família. E a gente é sua família para sempre? Para sempre, Eduardo confirmou. Não importa o que aconteça, vocês sempre serão minha família. Isabela sorriu satisfeita. Pai Eduardo, eu tenho uma coisa para te contar. O que é? Enquanto você estava viajando, eu tomei uma decisão. Que decisão? Além de ser médica, eu quero estudar administração também, igual mamãe está fazendo. Carmen havia se formado em administração hospitalar durante a ausência de Eduardo e agora gerenciava 3 consultórios médicos. Por quê? Eduardo perguntou curioso. Porque quero administrar o projeto Isabela quando você se aposentar. Quero que ele continue ajudando famílias para sempre. Eduardo ficou emocionado com a visão de futuro de Isabela. Você já pensou em tudo isso? Pensei muito enquanto você estava fora. E sabe o que mais descobri? O quê? Que amor de verdade fica mais forte com o tempo e com a distância. Eu te amo mais agora do que antes de você viajar. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Isabela, você é a pessoa mais sábia que conheço. Aprendi com você e com mamãe, ela disse. Vocês me ensinaram que família é sobre escolha, sobre amor,
sobre estar presente mesmo quando está longe. Carmen observava a conversa com o coração cheio. Eduardo havia se tornado não apenas um pai para Isabela, mas um homem melhor, um médico mais humano, uma pessoa que entendia o verdadeiro valor da vida. Eduardo? Carmen disse. Posso dizer uma coisa? Claro. Quando Isabela entrou naquele hospital há 3 anos com uma caixa de brinquedos, ela estava tentando salvar minha vida. Mas no final, ela acabou salvando 3 vidas. A minha, a sua e a dela própria. Como assim? Ela me salvou da doença, salvou você da solidão e se salvou da vida sem perspectivas que teríamos tido se não tivesse tido coragem de pedir ajuda. Eduardo assentiu, entendendo perfeitamente. E no processo, ela salvou milhares de outras vidas através do projeto. Exatamente, tudo por causa da coragem de uma menina de 7 anos. Isabela escutava tudo com atenção. Vocês acham que eu fiz a coisa certa naquele dia? A coisa mais certa da sua vida, Eduardo respondeu. Você nos ensinou que pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. E que o amor é a medicina mais poderosa que existe, Carmen acrescentou. Então, quando eu for médica, Isabela disse com determinação, vou sempre lembrar disso. Vou tratar meus pacientes com amor, não apenas com remédios. Tenho certeza disso, Eduardo disse. E vou estar ao seu lado para te ajudar. Mesmo quando eu for adulta, principalmente quando você for adulta. Pais de verdade nunca param de ser pais. Isabela sorriu e se aconchegou entre Eduardo e Carmen no sofá. Sabem o que eu mais gosto da nossa família? O quê? Os dois perguntaram juntos. Que a gente se escolheu. Não nascemos juntos, mas decidimos ficar juntos. E isso torna nosso amor mais especial. Eduardo e Carmen se entreolharam por cima da cabeça de Isabela, ambos emocionados com a sabedoria da menina. Isabela, Eduardo disse, você quer saber uma coisa? Quero. Aquela caixa de brinquedos que você me ofereceu no hospital ainda está guardada no meu escritório. Sério? Sério? Porque ela representa o momento em que minha vida mudou completamente. Você guardou meus brinquedos? Guardei. E um dia, quando você se formar em medicina, vou devolver para você. Para você se lembrar da menina corajosa que um dia ofereceu tudo o que tinha para salvar a mãe. Isabela se emocionou. E eu vou guardar para sempre. E talvez um dia você possa contar essa história para outros médicos jovens, Carmen sugeriu. Vou contar sim. Isabela disse animada. Vou contar para todo mundo que o amor é mais forte que o medo e que médicos de verdade curam com o coração. Eduardo abraçou Isabela e Carmen, sentindo uma completude que nunca havia experimentado. 3 anos atrás, ele era um neurocirurgião bem-sucedido, mas solitário. Agora, era pai, era família, era parte de algo muito maior que si mesmo. Sabem o que vamos fazer agora? Eduardo disse. O quê? Isabela perguntou. Vamos planejar o futuro. Seu futuro como médica, o futuro do projeto Isabela, o futuro da nossa família. E também vamos comemorar o presente, Carmen acrescentou, porque temos muito pelo que ser gratos. É verdade, Isabela concordou. Temos saúde, temos amor, temos uma família linda. E temos uns aos outros, Eduardo concluiu, que é tudo que realmente importa. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Eduardo e Carmen conversaram sobre o futuro. Carmen, Eduardo disse, quero formalizar nossa família. Como assim? Quero adotar Isabela oficialmente e quero que você seja minha esposa. Carmen ficou surpresa. Eduardo, eu sei que pode parecer estranho depois de tanto tempo, mas estes 2 anos longe me fizeram perceber que vocês são minha vida. Quero tornar oficial o que já é real em nossos corações. Carmen se emocionou. Eduardo, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Isabela, o que ela vai achar? Acho que ela vai ficar feliz em saber que nossa família é para sempre. Carmen sorriu através das lágrimas. Então sim, sim para tudo. No dia seguinte, Eduardo e Carmen contaram para Isabela sobre os planos. Vocês vão se casar?
Isabela perguntou animada. Vamos, Eduardo confirmou. Se você aprovar. Eu aprovo. Assim nossa família fica completa de verdade. E você vai ser oficialmente minha filha, Eduardo acrescentou. Isabela saltou de alegria. Vou ter seu sobrenome? Vai. Você vai ser Isabela Santos Martins. Que nome bonito, ela disse. E posso ser dama de honra no casamento? Você vai ser nossa dama de honra especial, Carmen disse. Isabela abraçou os dois. Esta é a melhor notícia da minha vida. 6 meses depois, Eduardo e Carmen se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante no jardim do hospital, onde tudo havia começado. Isabela, radiante em seu vestido de dama de honra, carregou as alianças e fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 4 anos, ela disse no microfone, eu entrei neste hospital com uma caixa de brinquedos, esperando salvar minha mãe. Hoje, estou aqui celebrando a família que ganhamos no processo. O pai Eduardo nos ensinou que família não é sobre DNA, é sobre amor. E nós temos muito amor. O projeto Isabela continuou crescendo, agora sob coordenação nacional de Eduardo e administração local de Carmen. Isabela, aos 10 anos, havia se tornado uma pequena embaixadora do projeto, visitando escolas para falar sobre a importância da medicina humanizada. Em uma dessas visitas, uma criança levantou a mão. Isabela, o que você vai fazer quando crescer? Vou ser médica, Isabela respondeu com confiança. Igual meu pai Eduardo. E por quê? Isabela sorriu, lembrando-se da caixa de brinquedos, da coragem que teve naquele dia, de toda a jornada que sua família havia percorrido. Porque aprendi que medicina de verdade não é só sobre curar doenças. É sobre curar corações, unir famílias e espalhar amor. E essa é a profissão mais bonita do mundo. Eduardo, que estava na plateia assistindo à apresentação, sentiu o coração transbordar de orgulho. Isabela havia se tornado exatamente o que ele sempre soube que ela seria. Uma pessoa extraordinária, capaz de mudar o mundo com amor e determinação. Depois da apresentação, pai e filha caminharam juntos pelos corredores do mesmo hospital onde tudo havia começado. Pai Eduardo, Isabela disse, você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter te conhecido antes. Eduardo respondeu honestamente. Mas se você me conhecesse antes, talvez mamãe não tivesse ficado doente e a gente não teria aprendido sobre coragem. Eduardo sorriu com a sabedoria de Isabela. Você tem razão. Talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria acontecer. Eu acho que sim, Isabela concordou. E sabe o que mais acho? O quê? Que nossa história vai inspirar outras famílias para sempre. Eduardo parou e olhou para Isabela, sua filha de coração que havia se tornado uma jovem sábia e determinada. Tenho certeza disso, minha pequena médica. Tenho certeza disso. E enquanto caminhavam juntos pelo hospital, Eduardo sabia que Isabela estava certa. A história deles, que havia começado com uma menina desesperada, oferecendo seus únicos bens para salvar a mãe, havia se tornado muito mais que uma simples transformação pessoal. Era um legado de amor, esperança e humanidade que continuaria inspirando famílias por gerações. Sabe, Isabela, Eduardo disse, parando em frente ao local onde ela havia se sentado naquele primeiro dia, às vezes penso que você foi enviada por algum anjo para me ensinar o que realmente importa na vida. Isabela riu, com aquela gargalhada cristalina que sempre aquecia o coração de Eduardo. Pai Eduardo, eu não sou nenhum anjo, sou só uma menina que ama muito sua família. Mas foi exatamente esse amor que mudou tudo, Eduardo respondeu. Seu amor pela mamãe me ensinou a amar de verdade. Sua coragem me ensinou a ser corajoso. Sua fé me ensinou a ter fé. E você me ensinou que sonhos podem se tornar realidade quando a gente trabalha com amor, Isabela replicou. Eles continuaram caminhando, passando pela nova ala do Projeto Isabela, onde placas nas paredes contavam a história da iniciativa.
Uma delas chamou a atenção de Isabela. O projeto Isabela nasceu do amor incondicional de uma criança por sua mãe e se transformou em esperança para milhares de famílias. Dr. Eduardo Martins, fundador. Pai Eduardo, você escreveu isso? Escrevi. É a verdade. Isabela leu a placa novamente, seus olhos brilhando com emoção. Quando eu era pequena e ofereci meus brinquedos para você, eu só queria salvar mamãe. Nunca imaginei que isso viraria tudo isso. Às vezes, as maiores mudanças começam com os gestos mais simples, Eduardo disse. Você me ofereceu seus brinquedos, mas na verdade estava me oferecendo uma lição sobre amor incondicional. E agora olha quantas pessoas estão sendo ajudadas. Eduardo se emocionou, vendo o orgulho genuíno no rosto de Isabela. E isso é só o começo. Quando você se formar médica, imagino quantas outras vidas você vai tocar. Vou tocar muitas, Isabela disse com determinação, e vou ensinar outros médicos a fazer o mesmo. Tenho certeza disso. E eles chegaram ao escritório de Eduardo, onde a famosa caixa de brinquedos estava guardada numa vitrine especial. Isabela se aproximou e tocou o vidro delicadamente. Ainda parece irreal que estes brinquedos simples tenham mudado tantas vidas, ela murmurou. Não foram os brinquedos, Eduardo corrigiu gentilmente. Foi o amor por trás deles. Foi sua disposição de dar tudo o que tinha pela pessoa que mais amava. Isabela assentiu, compreendendo. Pai Eduardo, posso te contar um segredo? Sempre, princesa. Às vezes, quando estou estudando e fica difícil, eu lembro daquele dia. Lembro como foi assustador vir aqui sozinha, como foi difícil oferecer meus brinquedos. E então penso, se eu conseguir fazer aquilo aos 7 anos, posso conseguir qualquer coisa agora. Eduardo se ajoelhou na frente de Isabela, como fazia desde que ela era pequena. Isabela, você sabe qual é meu maior orgulho? Qual? Não é ter salvado sua mãe. Não é ter criado o projeto Isabela. Não é nenhum reconhecimento profissional que recebi. Então o que é? É ver a mulher incrível que você está se tornando. É saber que, independente do que aconteça na vida, você sempre terá essa coragem, essa bondade, essa capacidade de amar que teve desde pequena. Isabela abraçou Eduardo com força. Eu te amo, pai Eduardo. Eu também te amo, minha filha. Mais do que você jamais saberá. Quando saíram do hospital, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados. Eduardo dirigia em direção à casa, enquanto Isabela observava a paisagem pela janela. Pai Eduardo, ela disse de repente, você acha que mamãe está orgulhosa de nós? Tenho certeza que sim. Por quê? Porque às vezes eu penso em como nossa vida poderia ter sido diferente se ela não tivesse ficado doente. Talvez a gente nunca tivesse te conhecido. Eduardo pensou na observação profunda de Isabela. É verdade. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco nos levam para os lugares mais bonitos. Como assim? A doença da mamãe foi terrível, te deixou assustada, trouxe sofrimento. Mas também trouxe você até mim, me fez descobrir o que é ser pai, nos transformou numa família. Então, às vezes, coisas ruins podem ter resultados bons? Às vezes, sim. Quando enfrentamos as dificuldades com coragem e amor, como você fez. Isabela ficou pensativa. Então, quero agradecer por tudo que aconteceu, até pelas partes difíceis. Por quê? Porque me trouxeram o melhor pai do mundo. Eduardo sentiu os olhos marejarem novamente. Mesmo depois de todos esses anos, Isabela ainda conseguia tocá-lo profundamente com sua sabedoria infantil. Quando chegaram em casa, Carmen estava na cozinha preparando o jantar. Ela sorriu ao vê-los entrando juntos. Como foi a apresentação na escola? Foi perfeita, Isabela respondeu animada. As crianças fizeram muitas perguntas inteligentes. E o que vocês fizeram depois? Fomos ao hospital visitar a vitrine dos meus brinquedos, Isabela explicou, e conversamos sobre o futuro. Que tipo de futuro? Carmen perguntou curiosa.
Sobre quando eu for médica e trabalhar com pai Eduardo no projeto Isabela. Carmen sorriu, observando o brilho nos olhos da filha. Ainda faltam muitos anos para isso. Eu sei, Isabela disse, mas vou usar esse tempo para aprender tudo o que posso. Quero estar preparada. Durante o jantar, a família conversou sobre os planos para o fim de semana, sobre os estudos de Isabela, sobre os novos desenvolvimentos do projeto. Era uma conversa comum de uma família comum, mas para Eduardo, representava a realização de um sonho que nem sabia que tinha. Pai Eduardo, Isabela disse enquanto ajudava a lavar a louça, posso fazer um pedido? Claro. Qual? No meu aniversário de 15 anos, quando eu fizer minha festa de debutante, posso fazer no hospital? Eduardo e Carmen se entreolharam, surpresos. No hospital? Por quê? Porque foi lá que nossa família nasceu. Quero comemorar meus 15 anos no lugar onde tudo começou. Mas Isabela, Carmen disse gentilmente, festas de 15 anos geralmente são em salões bonitos, com decoração especial. Não quero uma festa comum, Isabela interrompeu. Quero uma festa que signifique alguma coisa, e nosso lugar especial é o hospital. Eduardo se emocionou com o pedido. Isabela, você tem certeza disso? Tenho. E quero que as crianças do projeto estejam lá também. Quero compartilhar minha alegria com elas. Então, vamos fazer a festa de 15 anos mais especial da história, Eduardo disse, abraçando Isabela. Carmen observou pai e filha planejando animadamente e percebeu como eles eram parecidos em sua generosidade, em sua capacidade de pensar nos outros antes de si mesmos. Mais tarde, quando Isabela foi fazer sua lição de casa, Eduardo e Carmen se sentaram na varanda para conversar. Eduardo, Carmen disse, às vezes eu me belisco para ter certeza de que tudo isso é real. O que você quer dizer? Nossa vida, nossa família, a transformação que Isabela causou em nossas vidas. Parece um sonho. Eduardo pegou a mão de Carmen. É real e é nosso. Você se arrepende de alguma coisa? Da única coisa que me arrependo é de não ter conhecido vocês antes. Mas talvez não estivéssemos prontos antes, Carmen refletiu. Talvez precisássemos passar por tudo que passamos para estarmos prontos para esta família. Você tem razão. Isabela estava pronta para ser corajosa. Você estava pronta para confiar e eu estava pronto para aprender a amar. E agora? Agora estamos prontos para o que vier pela frente, juntos. Carmen sorriu e se aconchegou ao lado de Eduardo. Juntos, ela repetiu. Naquela noite, antes de dormir, Eduardo foi dar boa noite para Isabela, como fazia todas as noites desde que ela era pequena. Pai Eduardo, ela disse quando ele chegou à porta do quarto. Obrigada. Por quê, princesa? Por ter me ensinado que família não é sobre quem nos deu a vida, mas sobre quem faz nossa vida valer a pena. Eduardo se aproximou e beijou a testa de Isabela. Obrigado por ter me ensinado o que é amor de verdade. Sempre vamos ser família? Sempre. Não importa onde a vida nos levar, sempre seremos família. Isabela sorriu e fechou os olhos. Boa noite, papai. Boa noite, minha filha. Eduardo saiu do quarto com o coração tranquilo. Isabela estava crescendo, se tornando uma jovem sábia e determinada, mas continuava sendo a mesma menina corajosa que havia mudado sua vida para sempre. 5 anos depois, Isabela, agora com 15 anos, realizou seu sonho de comemorar sua festa de debutante no hospital. Foi uma celebração única, com a presença de todas as famílias que haviam sido ajudadas pelo projeto Isabela. Médicos, enfermeiros e crianças que ainda estavam em tratamento. No momento da valsa tradicional, Eduardo conduziu Isabela pelo salão improvisado no hall principal do hospital, no mesmo local onde ela havia se sentado anos atrás, com sua caixa de brinquedos. Pai Eduardo, Isabela sussurrou enquanto dançavam. Obrigada por ter feito meu sonho se tornar realidade. Obrigado por ter tornado todos os meus sonhos realidade. Eduardo respondeu. Quando a música terminou,
Isabela pediu o microfone para fazer um discurso. Há 8 anos, ela começou, sua voz clara e confiante ecoando pelo salão. Eu era uma menina de 7 anos que entrou neste hospital desesperada para salvar minha mãe. Eu ofereci meus brinquedos para um médico, esperando que ele pudesse ajudar. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos conheciam a história, mas ouvi-la da própria Isabela era sempre emocionante. Aquele médico não apenas salvou minha mãe. Ele se tornou meu pai, nos deu uma família e transformou minha oferta simples em um projeto que já salvou milhares de vidas. Eduardo observava com orgulho, enquanto Isabela falava com eloquência sobre família, amor e a importância de nunca desistir dos sonhos. Hoje, comemorando meus 15 anos, Isabela continuou, quero fazer uma promessa pública. Em 7 anos, quando me formar médica, vou dedicar minha vida a continuar o projeto Isabela, levando esperança para ainda mais famílias. A ovação foi espontânea e emocionada. Isabela havia crescido para se tornar tudo o que Eduardo sempre soube que ela seria. Uma jovem extraordinária, com compaixão, inteligência e determinação para mudar o mundo. Depois da festa, quando estavam indo para casa, Isabela disse: Pai Eduardo, este foi o melhor aniversário da minha vida. Por quê? Porque pude dividir minha alegria com pessoas que significam alguma coisa. E porque pude prometer publicamente que vou continuar seu legado. Nosso legado, Eduardo corrigiu. Este projeto começou com você e vai continuar conosco, Isabela disse, olhando também para Carmen. Nossa família para sempre. Eduardo sorriu, dirigindo pelas ruas da cidade onde tudo havia começado. Isabela estava certa. Eles eram uma família para sempre, unida não pelo sangue, mas por algo muito mais forte, o amor incondicional que uma criança corajosa havia plantado em seus corações anos atrás. E assim, a história da menina que ofereceu seus brinquedos para salvar a mãe continuava se escrevendo dia após dia, vida após vida, coração após coração, provando que o amor verdadeiro não apenas transforma, ele multiplica, criando ondas de esperança que se espalham muito além do que podemos imaginar.